Até o quilômetro 13, eu achava que estava tudo sob controle. Mas, na verdade, eu tinha perdido o controle desde o início. Bom dia, gente. Como vocês estão? Agora são 6h30 da manhã. Eu já joguei uma água no corpo. Vou comer meu pãozinho com mel. E vou trocar de roupa aqui. E volto pra gente conversar. Voltei, gente. Podem me julgar, mas eu vou ir maquiada assim, porque eu quero estar bem linda. É o meu dia. Dei uma arrumada aqui no meu cabelo e eu vou ver o que eu faço nele, gente. Eu não sei se eu faço só um rabo, se eu faço um penteado. Eu acho que eu vou fazer só um rabo bem alto. E é isso. Tô tentando lembrar, gente, pra eu não esquecer de levar nada. Vou até mostrar pra vocês minha bolsinha. Ó, minha bolsinha tá aqui. Aqui tem meu óculos, fone, o negócio pra pôr o número de peito, né? Eu vou pegar meu kit lá na hora, porque como é em outra cidade, né? O nosso treinador já organizou lá com o moço, ele pegou os kits de todo mundo da equipe e a gente vai pegar com ele lá, antes da corrida. Tô levando uma blusa a mais da equipe, um short, se der pra eu trocar lá, eu vou trocar, uma meia mais curta e tô levando gelzinhos. Eu tô levando 4 gel. Por quê? Um eu vou tomar antes da largada e os outros 3 eu vou tomar durante a prova. Eu quero tomar igual eu já tinha feito mesmo antes, que eu acho que assim pra mim dá mais certo. De 5 em 5 quilômetros ou de 6 em 6. Vou ver o que meu corpo vai estar precisando lá na hora, né? Mas o objetivo é esse. Nos 5, nos 10 e nos 15. Ou nos 6, 12 e 16. Não sei, né? Pode ser também um. E minha garrafinha eu vou colocar um isotônico nela e já vou levar também junto. E acho que é isso, gente. Que agora falta só vestir a blusa, colocar o tênis. O relógio eu deixei carregando. Tá ali carregando ainda, aliás. E eu acho que é isso, né? Então eu vou arrumar meu cabelo agora. E daqui a pouquinho estamos saindo. Tinha chegado o grande dia da prova. Estava muito animada por essa prova. Saí de casa confiante. Eu larguei na prova muito confiante de que eu ia conseguir alcançar o meu objetivo. E até o quilômetro 13, eu estava muito confiante de que eu ia conseguir entregar essa prova muito bem. Mas do quilômetro 13 em diante, tudo foi por água abaixo. E hoje eu quero contar para vocês um pouquinho do que foi essa experiência, né? Foi uma experiência diferente. Eu nunca tinha sentido o que eu senti ali. E eu tive um embate muito grande na minha mente, né? De saber se eu continuava ou se eu desistia da prova. Então, vamos conversar sobre isso, né? Bom, gente, depois do quilômetro 13, eu senti um cansaço muito grande. Foi um cansaço, assim, fora do normal. Eu nunca tinha sentido aquilo daquele jeito. Meu corpo pesou de uma forma que eu não conseguia nem manter a minha postura direito. Eu literalmente fiquei muito cansada, muito fadigada. Eu literalmente estava muito fraca. E nesse momento eu tive uma hipoglicemia. O meu corpo ele não estava conseguindo se recuperar ali do meu esforço físico. E nesse momento da prova, o sol já estava mais quente, já era um horário mais tarde um pouco, né?
A gente já estava ali a 8h30, mais ou menos, quase 9 horas. Então, já era um horário que o sol estava mais quente um pouco. E como eu já tinha feito muito esforço físico, e eu não estava conseguindo me recuperar da maneira certa. Mesmo pegando água em todos os pontos de hidratação, tomando gels durante a prova, eu levei um isotônico comigo, mas mesmo assim o meu corpo não estava conseguindo se recuperar da maneira certa. Depois que passou tudo, né, eu analisei alguns pontos que eu poderia ter feito melhor e que podem ter agravado mais, né, essa hipoglicemia. E que foi o primeiro quilômetro ali, o primeiro e o segundo, eu fiz eles um pouquinho mais forte. Não foi, assim, nada além do que eu consiga fazer ou que eu consiga manter. Eu acho que esses 2 quilômetros não causariam uma quebra, como foi, mas eu acredito que eles podem ter ajudado, né, a, a intensificar mais isso que aconteceu. Eu fiz os 2 primeiros a 4h42, o que não é um ritmo assim fora, né, do meu desconfortável. Não é tão desconfortável para mim fazer esse ritmo. Mas eu acredito que isso pode ter ajudado, né? E no quilômetro 7, nessa prova, tem um morro que é dentro do zoológico. E nesse morro, eu não fiz ele forte, eu já tinha me programado para fazer uma quebra nele. E nesse morro eu fiz pace de 5h28, se eu não me engano, mas isso já era planejado. Só que era um morro extenso, acho que foi quase 1 quilômetro ali subindo, e isso acabou me fadigando um pouco também. Mas depois desse morro eu voltei para a prova bem, consegui recuperar o ritmo e tudo mais, e mantive aí mais uns 5 quilômetros para frente, ok. Só que depois, passando tudo isso, e o meu corpo não conseguindo se recuperar tão bem, né? Veio o calor. E juntou tudo, gente. Foi uma junção de tudo. E eu acho também uma coisa que pode ter afetado foi eu não ter comido tanto antes da prova. Falo no dia mesmo. Eu saí de casa muito cedo, eu tomei café antes de ir, fiz o meu pré-treino, mas eu acho que pode ter sido pouco pelo o intervalo que ficou, né, de horário de eu sair de casa até eu começar a prova. Foi um tempo grande. Então, mesmo que eu não estivesse com fome, eu acho que o meu reservatório ali tinha ficado pouco para conseguir sustentar a prova inteira. E aí, gente, juntou tudo. Eu tive essa hipoglicemia e depois do quilômetro 13 eu senti uma fadiga muito grande. Foi algo assim, gente, que eu não tinha sentido nunca antes. Meu corpo pesou de uma forma que eu achei que eu ia desmanchar. Foi muito difícil. Eu lembro que no quilômetro 13 eu estava a 1h03. Eu ainda estava dentro do que eu tinha planejado. Eu ia fechar a prova bem, ia conseguir o meu RT. Só que depois disso eu não consegui sustentar aquele ritmo mais. E eu comecei a fazer. Ficou em pace 5, certinho. Eu mantive pace 5 mais uns 5 quilômetros. Cheguei até o quilômetro 18, mantendo pace 5. Ainda assim, ia fechar a prova bem. Só que depois dos 18 quilômetros eu já estava assim, exausta. Eu não conseguia mais manter aquele ritmo. E foi quando eu consegui. Quando eu consegui, não. Foi quando eu comecei a pensar em desistir da prova. Eu estava muito preocupada se eu continuava, se eu finalizava ou se eu parava ali, porque eu estava com medo de realmente passar mal mesmo, né? Acontecer alguma coisa mais grave. E ou se eu continuava do jeito que dava. Eu estava conseguindo correr ainda, apesar de estar muito fadigada. Então eu fui correndo e tentei ir até o máximo que eu desse conta, mas a partir desse momento eu deixei o pace subir e eu assim entreguei a prova, né, literalmente.
Ali eu me dei por vencida e não foi um momento fácil, porque a gente se planeja, né, gente? Foi 2 meses aí treinando e tudo mais. É triste, né? A gente ter que abandonar a prova, assim. Mas foi bom, serviu de aprendizado, né? E eu fechei os últimos quilômetros ali no pace de 4,20 a 4,30. Ainda assim, fechei em um ritmo bom. A prova deu pace médio de 4,59. Fechei ela cravadinha, 1h45 redondo. Foi um tempo bom, não foi um tempo ruim, eu sei disso. Foi um tempo maravilhoso. Mas não era o meu objetivo. Eu sei que eu consigo entregar uma prova muito melhor e eu ainda vou entregar essa prova, mas serviu de aprendizado, né, gente? Mesmo que tenha sido difícil, eu aprendi muito com essa prova. Tem muitos pontos aí que da próxima vez eu vou olhar com mais cuidado, né? Esses detalhes que eu falei com você. E eu espero que esse vídeo sirva aí de aprendizado para você também, para você não precisar passar pelo que eu passei. Depois da prova, eu fiquei muito mal. Eu cruzei a linha de chegada e a única coisa que eu consegui fazer foi chorar. Passei, passei mal, né? Fui para a tenda lá de apoio deles, tomei soro, tive que me medicar e para mim poder voltar ao normal, né? Porque eu estava bem desidratada. E é isso, gente. Foram pequenas coisinhas que agravaram, né, uma situação. Chegou o calor depois, né, dos 13 quilômetros e o meu corpo não estava conseguindo se recuperar. Então foi muito esforço para pouco retorno, né? Faltou combustível, literalmente. Então, agora eu vou seguir treinando. Em breve aí tentarei fazer outra meia maratona, mas vou dar um prazinho aí para eu poder treinar mais também, evoluir mais. E até o final desse ano eu pretendo fazer outra, e aí sim, com tudo ajustado, né? A gente vai entregar um resultado melhor ainda. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aí e a gente vai seguindo, né, gente? A gente só não pode desistir. E é isso, um beijo, com Deus e até o próximo vídeo.